yum, yum. Fala aí galera, eu sou o T e você conhece essa carta aqui do lado? Você conhece ela? Sim, você conhece essa carta aqui? Muito boa, não é mesmo? E que tal essa aqui? Pois é, são cartas muito legais, mas hoje o vídeo é pra te mostrar como essas cartas são os piores suportes que o teu deck pode receber. Eu sei, dói, machuca, mas vem comigo e vamos entender como esses suportes aqui são os piores que você pode receber para um deck que você gosta. Vamos acompanhar porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Antes de você prosseguir com o vídeo, dar um recadinho muito rápido e falar dos nossos amigos e parceiros da TCG Network, se quiser aparecer aqui na tela, é claro, né? TCG Network, acesse aí tcgnetwork.com.br para poder comprar suas cartinhas, montar o teu deck, ficar ligado porque daqui a pouco tem o ICS. E se você quiser viajar pra jogar o ICS, tem que ter cartas. A menos que você queira usar o teu deck de Uno pra poder jogar o ICS de Yu-Gi-Oh! Talvez, se você for amigo do juiz, você consegue descolar lá um deckzinho de Uno pra poder jogar, ganhar de Snake Eye. Você fala, chupa, você gastou 5 mil reais no teu deck, eu gastei 10 no meu. Nem sei se o Uno custa 10 reais. Mas enfim, se não for dessa forma, você acessa aí tcgnetwork.com.br pra poder comprar suas cartinhas, montar o seu deck de coitado e chegar lá chutando a porta e botando o pau na mesa. Não literalmente, senão você será expulso. Mas acesse aí tcgnetwork.com.br, compre suas cartas, monte seu deck, lembre-se que a diversão nos conecta. É claro que você vai usar o meu cupom pra poder comprar suas cartas e ganhar 5% de desconto. Beleza? A diversão nos conecta, let's fucking go! E muito bem, meus amigos, então aqui na tela eu quero só mostrar com vocês, só quero ver com vocês algumas coisas, tá? Então, há um tempo atrás saiu um suporte para Genex. Saiu um suporte para Genex e também já em Phantom Nightmare lançou um suporte para Magispector, tá ligado? Há um tempo atrás teve mais suportes que eu vou tentar conversar com vocês o porquê dessa minha afirmação aqui. Aqui nós temos simplesmente um replayzinho pra gente ver o One Card Combo do Genex. Ele ganhou um suporte que deixa o deck fazer One Card fucking Combo. Isso é incrível, isso é absurdo. O Genex tem um monte de bichinhos, tem muita carta Genex no jogo e muitas delas trigam quando eles são normal invocados. Então você vai dar normal summon de um Genex e vai poder adicionar um Genex e aí o nível depende, eles apontam os níveis no campo, mas basicamente um busca o outro, tá? Então essa é a grande questão do deck. E o que o suporte fez para esse deck de Genex, né? Eu preciso mais uma vez trocar a carta porque eu confesso que eu não me programei muito bem. Bom, então aqui eu vou mostrar para vocês aqui do meu lado, sai daí cupom da TCG Network e vem cartinha de Genex. Então esse aqui é o primeiro carinha que a gente vai comentar sobre. Olha só como ele é feito. Ele é feito com o nível 4 ou menor Genex monstro. Você pode somente Special Summon esse controller aqui, né, que é esse monstro, uma vez por turno apenas. E, se esse card é link invocado, você pode adicionar um Genex monstro do cemitério pra tua mão. Simplesmente. Se esse card é link invocado, você pega um Genex do cemitério pra tua mão, beleza. Só que aí ele tem um efeito que de fato é o efeito bom, né? Uma vez por chain, se um Genex monstro é adicionado pra tua mão, exceto por comprá-lo, inclusive o efeito de pegar do cemitério pra mão triga o próprio efeito, né? Triga o segundo efeito dele, você pode imediatamente depois que o efeito resolve, fazer o normal summon de um Genex monstro. Além disso, você não pode fazer summon do extra deck pelo resto do turno, exceto de monstro 5. Você não pode fazer summon de um monstro do extra deck pelo resto desse turno, exceto por Synchro Summon usando o Genex Tanner como material, tá? Então beleza, você pode fazer qualquer summon de qualquer bicho, desde que seja um Genex Tanner como material. Se você não entendeu como é a matemática da dinâmica toda aqui, você vai invocar um Genex, vai dar efeito, vai buscar uma carta, você vai linkar fora pra fazer esse cara, ele vai dar efeito, vai pegar o Genex cemitério pra mão e você baixa o normal summon. E aí nisso, toda vez que a carta for adicionada, ele vai deixar você fazer um summon a mais. E todos os Genex buscam todos os Genex. Pra facilitar o exemplo, mais uma vez eu preciso trocar de tela. E aqui, nessa tela, nós vamos ver o combo agora, tá? Então, começamos com um Genex qualquer aqui, ó, que é o Genex Turbo, o nível 4, que quando ele é normal invocado, você pode adicionar um Genex nível 1 do deck pra tua mão. É só isso o efeito dele, tá? Não tem efeitos, não, é uma carta muito antiga. Então, vai dar normal summon desse bicho, ele dá efeito e pega o outro monstro. Sabe o que esse monstro faz quando ele é normal summon? Ele pega a carta, mas vamos ver. Agora você linka fora pra fazer o controller, né? Esse link aqui. Ele vai dar efeito e vai pegar o bicho do cemitério pra mão. Como o Genex foi adicionado pra tua mão, ele deixa você fazer o normal summon em seguida. Bum, agora ele invocou aquele outro que ele buscou, que é esse aqui, ó. E quando ele é normal invocado, todos só trigam quando são normal. Você pode pegar um nível 3 Genex do deck pra tua mão. E aí você continua chinelando. Ele dá efeito e pega outro. Efeito do bicho, né? Já que um monstro Genex veio pra mão, dá normal summon do outro. E esses efeitos não são uma vez por turno. Não são. Então, toma. Normal summon do outro, efeito, e busca mais um. Normal summon de novo, efeito, toma, buscou mais um. Normal summon de outro, efeito, toma, buscou mais um.
normal summon de outro e bum. Beleza, agora você junta todo mundo e fez um Barone. Beleza. Acabou a sequência de dar normal summon seguido de normal summon, porque agora tem um ciclo no campo. Então esse cara aqui, o Birdman, vai voltar um Genex do campo pra tua mão. Então o Genex agora foi adicionado pra mão, né? Então triga o Link, invoca de novo. Efeito dele, busca uma carta. Efeito, normal summon. Efeito, dump, buscou mais uma carta. Normal summon, de novo, toma. Fez um Deloren, voltou o bicho pra mão. Normal summon, triga. Efeito, toma, busca. Mais um, normal summon, efeito, busca. Não pode invocar agora, mas beleza, juntou. Fez um Ancient Fair Dragon, que invocou o bicho da mão. Juntou, fez esse cara. Efeito, trouxe. Dispatcher, trouxe um. Enfim, o efeito desse cara aqui... voltou pra mão, beleza. Normal summon de novo, busca mais um. Normal summon de novo, efeito, faz mais um Synchro. Tá vendo a putaria que é isso aqui? Tá vendo o absurdo que isso faz? E você tem versatilidade pra fazer um monte de mesas inquebráveis com um monte de Synchro doidão. Você pode fazer qualquer Synchro que você quiser, desde que esteja entre os níveis habituais ali, né? Que é o nível 10, é o nível 8. São basicamente esses aí que você vai conseguir fazer. Dá pra fazer com Synchro 7 também. Dá pra fazer Synchro 5. Depende. Tem muitas opções de Synchro Summon pra você fazer. Olha como isso é absurdo, tá? E aí eu vou te convidar mais uma vez pra gente ver mais uma cartinha aqui. Então aqui do meu lado agora, a carta que tá comigo é esse Magispecter, o Orthrus. O Orthrus, todo mundo já sabe, né? Ele é feito com 2 monstros, incluindo o Magispecter, 2 pêndulos, incluindo o Magispecter. E se ele é link invocado, você pode adicionar até 2 face-up Magispecter pêndulo do teu extra deck pra tua mão. Então você fez ele com 2 pêndulos, geralmente com os Magispecter, porque tende a ser um deck puro. Invoca os 2, linka os 2 pra fazer esse cara, ele vai dar efeito, vai pegar os mesmos 2 que você usou pra fazer o link dele, do extra pra mão. E vai deixar você jogar 2 do deck pro extra. Ou seja, o summon dos 2 bichos que virou esse link vai deixar que esses mesmos monstros voltem pra mão pra ser escala. E ele vai jogar 2 do deck pro extra pra serem pendulados. Então você consegue acessar todos os nomes de Magispecter. Todos os nomes. Ele é absurdamente quebrado. E uma vez que a gente tem entendido ele, eu tô mostrando a carta errada, né? Tem que ser esse cara aqui, ó. Uma vez que a gente tem entendido ele, vamos passar pra próxima tentativa de jogada aqui, ó. Que é esse jogo de um Magispecter, que também faz one card play. Normal summon Bumbuco, efeito, pega o Porco Espinho, ele se invoca, junta, faz esse cara, ele vai dar efeito, pega 2 do extra pra mão e joga 2 do deck pro extra. Coloca as escalas e faz Pendulum Summon. E aí você pode pegar trap, pode pegar spell, você pode jogar os bichos que pegam 2 traps, por exemplo. E você vai chinelando. Faz esse Exceed, tributa um bicho, traz o sapo dá efeito, seta mais uma trap do deck. Isso se o meu replay quiser continuar, né? Vai dar efeito aqui, detacha e traz o outro Porco Espinho. Eu não sei se o Fox já deu efeito, acho que já, né? Em algum momento. Seta trap de volta, bum, toma. Então tá aí, mano. Assim, tudo isso aqui é absurdo e você faz com uma carta. Um Link tem um poder roubadaço, beleza? Agora, uma vez que tenhamos entendido isso, vamos voltar agora pro foco do vídeo. Toma. Beleza, meus amigos, depois dessa enrolação, agora eu vou te dizer o porquê que esses monstros são os piores tipos de suporte que o deck pode receber. Porque apesar deles terem um poder absurdo e com certeza elevar o patamar do deck de maneira roubada, porque a Konami faz isso sabendo que eles são roubados. A Konami tentou fazer uma carta com um efeito muito roubado. E isso é pra tentar fazer esses decks ficarem no ano atual, certo? São decks antigos, então... Quando a Konami até falo isso toda vez que eu vou ler carta de suporte, né? O objetivo da Konami com um suporte é tentar inserir o suporte no ano do lançamento daquele suporte. Então, o deck é mais antigo, lá de 2012, mano, os suportes atuais tem que ser fortes. Tem que fazer com que pareça que aquele deck antigo seja um deck atual. E os decks atuais fazem coisas absurdas. Então, por isso que ela acaba fazendo esse tipo de suporte aqui. Esse maluco aqui, ele é absurdamente roubado. Vocês viram tudo o que foi feito. Nenhum daqueles bichos são Garnets. Quer dizer, alguns são. Mas todos eles, quando são normal summon, buscam uma carta. Todos eles. E não são uma vez por turno. Normal summon do meu bichinho, efeito. Tomei um Veiler, sei lá. Foda-se, eu linko pra fazer esse bicho, ele dá efeito e pega o bicho do cemitério pra mão. Triga, dá normal summon. Ele triga de novo, porque não são uma vez por turno. É roubado. O mesmo vale pro Magispecter. Isso aqui coloca o volume de jogo do deck pra muito, muito pra frente. Porém, quando os decks têm essas características de serem frágeis, não serem muito bons por si só, terem muitas e muitas lacunas, quando a Konami tenta condensar tudo isso em uma única coisa,
o deck fica extremamente vulnerável. Eu não tô dizendo que é ruim ter suporte pra esses decks, tá? Se você gosta de Mage Spectre, você ficou muito feliz quando chegou esse link aqui. Eu tenho certeza disso. Se você gosta de Genex, você gozou horrores quando você viu que tava tendo suporte desse bicho e sendo um bicho tão forte, tão bom, deixando o teu deck tão merda, fazer mesas tão absurdas. Tudo isso é excelente, excelente. Porém, quando tem decks desse tipo, né, que não tem uma estrutura sólida de um deck mesmo, e ele recebe um suporte absurdo como esse, a única certeza que eu tenho é: esse deck não tem pretensão de ser competitivo. A Konami não lançou isso aqui com pretensão dele ser competitivo. A Konami simplesmente fez um fanservice pra esse tipo de deck. E beleza, o deck joga melhor, mas ele é tão frágil. Ele é extremamente frágil. Porque lembra que sem ele, nada existia do deck. Nada existia. Nada podia ser feito direito. Então, uma vez que ele exista, seja ele qual for esse link ou essa carta nova, tomando qualquer tipo de interação que seja, acabou a festa. Acabou a festa. Ou seja, claramente é simplesmente um Glass Cannon. É um deck que não é feito para durar. Então, se eu gosto de um deck e eu quero ver, tenho pretensões de ver ele jogando competitivamente, esse suporte absurdo não é o suporte que eu quero. Eu quero suporte que preencham as lacunas do deck. Um suporte que fez isso muito bem, por exemplo, é o suporte de Ritual Beast, tá? O suporte de Ritual Beast, eles tentaram preencher lacunas do deck e não foi com uma carta incrivelmente absurda e insana. Não foi com uma carta assim. Mas os suportes são bons, fazendo com que esse deck aqui, sim, tenha potencial competitivo em alguma época. Faz com que o deck de fato fique mais versátil, com que o deck de fato seja um deck bom. E não só que ele faça uma mesa absurdamente quebrada. Se eu gosto do deck, eu prefiro muito mais que o suporte recebido seja os suportes de Ritual Beast, onde todas as cartas são nota 6, 7, do que eu receber um monstro nota 9, 10 para o meu deck, que é nota 2. Porque isso vai quebrar as paradas. E se você quer sentir um pouco dessa vibe de como um deck é assim, é claramente que eu tô falando de decks que tem cartas que é totalmente dependente de uma carta específica. Esses decks aqui são só exemplos que eu tô dando porque eles são links. O DDD, quem já jogou com DDD sabe, mano, o quão triste é você tomar um Impermanence ou um Veiley ou qualquer interação de uma carta de Yu-Gi-Oh! Na história do jogo dentro do Gilgamesh. É muito triste tomar uma interação no Gilgamesh. O Gilgamesh loca em poder fazer só os DDD, então o deck todo é locado, e você faz o deck build todo pensando nisso, então você tem um monte de DDD no deck e no extra, e você precisa do Gilgamesh resolver colocando as escalas, porque as escalas são mais summons pra você poder fazer as suas jogadas, e você fica locado, tá ligado? Então o Gilgamesh não resolver é desesperador, porque o deck build é feito em volta dele. Ele não resolver é catastrófico. Tem um monte de cartas que são assim. Por exemplo, o Generator é um deck que foi feito pra não ser bom, porque tudo gira em torno disso aqui. O resto das cartas tem carta boa? Tem. O Lopt é uma carta muito boa, mas mesmo assim o deck tinha uma estrutura muito frágil, apesar de muito forte com esse campo aqui. Mas quando veio a Vara dinamizou de maneira legal o jogo. O Exceed novo também é absurdamente bom. Mesmo assim, não é nada demais. O deck não é nada demais, porque ele é menos dependente do que antes do campo, mas ainda é bem dependente desse campo. Muito. O Despia já foi um deck assim, porém ele foi competitivo, né? Porque era bem mais difícil as formas de interações que você tinha contra o Despia, que era Branded Fusion. O que o Branded Fusion toma? Ash, tá ligado? Então, assim, é bem restrito. Não é o problema você ser frágil pra uma carta. Todo deck vai ser frágil pra uma carta em um momento específico. Então, como o Despia era totalmente... Hoje em dia... É bizarro, porque o deck tá desgarrado. Saiu tanta carta e o Despia precisa de tanta carta e tanto giro diferente que, dominando o deck, você consegue jogar sem ter passado pela Brand Fusion. Claro, eu quero passar pela Brand Fusion, porque no mínimo, ele vai chupar uma interação do cara. É desesperador tomar Brand Fusion. Então, tomou negação, o deck tem sim potencial pra poder fazer outras coisas. O Nadir hoje em dia ajuda e ajuda pra cacete. A Queen é uma carta incrível pro deck. A Cartesia ajuda a fazer fusão sem precisar de spells. Então, muita coisa aconteceu. E hoje o Despia já não é tão dependente da Brand Fusion, mas mesmo na época que ele lançou, ele era 100%. Porém, ainda assim, não era só tomar qualquer coisa na Brand Fusion que eu perdia, porque só tem o Ash pra dar. Deu Ash na Brand Fusion? Beleza, eu tava fudido. Aí você tinha que ficar enchendo o teu deck de Poly, de Agent Chain, tá ligado? Pra poder ter volume a mais de coisas pra fazer. Era frágil. Os suportes lançados transformaram o deck em um deck que não é só Brand Fusion.deck. E tudo bem que já era fraco, quer dizer, já eram poucos counters pra Brand Fusion sozinha, né? Só o Ash.
Eu tô falando jogando primeiro, né? Sem que o cara tenha uma mesa estabelecida com o Renegade, por exemplo. Apesar de que você tem um Lost pra tentar contornar isso, mas ok. Mas ainda assim, o Despia ainda é um deck que precisa de alguns artifícios, que são artifícios que decks desse tipo, extremamente frágeis, precisam. Que é usar algumas cartas pra se defender, mano. Você precisa se defender desse tipo de coisa. Olha só, a engine não tem a capacidade de, através do jogo, da ordem que você usa os efeitos, da ordem que você busca as cartas e ativa as cartas, você não tem a capacidade de, dessa forma, ir chupando a interação do oponente, tentando driblar a interação dele pra poder fazer alguma coisa. E aí você precisa ficar usando em Mage Spectre ou em Genex Eagle Booster. Eagle fucking Booster. Se você não controlar monstro na tua main Monster Zone, você escolhe um face-up monstro no campo. O alvo se torna inafetado nesse turno. Inafetado. Então, a minha esperança é ter um Eagle Booster, que eu vou usar especificamente para esse cenário, que eu comecei, tô fazendo o link, e não é só o Ash que eu posso tomar Veiler, Impermanence, Morne, Ogre, tudo isso fode a porra do meu Genex. O Mage Spectre é muito parecido, os Mage Spectres, todos os monstros de main deck, eles não têm efeito na escala, mas eles não podem ser alvo e nem destruído por efeitos. Esse link pode. Então, diferente dos outros Mage Spectre, ele pode sofrer alvo. Então, sem esse link, o Mage Spectre não é nada. Com esse link, ele faz coisas fortes. Mas esse bicho é muito frágil. E sem ele, o Mage Spectre volta a ser o que ele era sem esse monstro. Apesar de ter vindo o Porco Espinho, que é bom, a Spell, que é boa, sim, tudo isso ajudou e ajudou bastante. Mas sem esse monstro e ele ser tão frágil, é ceboso. E aí você precisa ficar usando cartas como Forbidden Lance, depende, mas Forbidden Lance. Tudo bem que não pega monstros, né? Então, toma, Sauravis, porque eu posso tomar Veiler Impermanence, por exemplo. E eu não quero tomar Veiler Impermanence ou Morner nesses meus monstrinhos. E aí eu sou obrigado a usar o Sauravis. Tudo isso aqui são artifícios e dinâmicas que você pode ir pescando, que se um deck precisa usar esse tipo de coisa pra não perder, porque o monstro que ele tá fazendo é tão valioso de se resolver, que ele precisa ficar usando esse tipo de artifício, que o deck build dele é ruim, que o deck é estranho, é frágil e fatalmente nunca vai conseguir nada de bom no jogo. A não ser te divertir, o que no final das contas é o objetivo do jogo, tá ligado? O que eu quero dizer é só de maneira competitiva. E a última pá de cal em cima da parada de que um deck tem um design meio merda nesse sentido e é totalmente dependente de uma carta, ou pelo menos tão dependente de não tomar algo e perder, é cartas como o Crossout, né? Não só o Crossout pra ser dado, eu vou usar o Crossout porque tem muita Mirror de Snake Eye. Não. Crossout porque se eu tô jogando de Desp e eu tomo de Barre, eu perdi na época, era isso que se pensava. Um Crossout porque se eu tô jogando de Manad ou eu tomo Draw, eu perdi. Ou basicamente qualquer deck do OCG que precisa usar isso contra o Maxia. Mas o Maxia é diferente, né? Mas enfim, são designs meio ruins, tá? Enfim, galera, são cartas muito queridas. O Gilgamesh, por exemplo, eu fiquei bem feliz quando recebeu o suporte DDD. Eu gosto bastante do deck de DDD. É um deck que eu gosto desde quando eu assisti o anime e eu comecei a jogar Yu-Gi-Oh! Por causa do anime. Fiquei feliz quando ele chegou. E quando o DDD fez a mínima gracinha no competitivo do jogo, foi online, foi. E depois o Pac jogou com esse deck em algum torneio e conseguiu alguma coisa. Sim, rapidamente ele... Todo mundo viu que é só interagir com esse merda aqui que acabou a festa. Mas eu fiquei feliz naquele período. E eu entendo você que recebe um suporte pro teu deck e você só precisa de alguma coisa pra movimentar o teu deck que você tanto ama. Sim, essa sensação é incrível. Eu queria muito que o meu deck preferido, at all, recebesse um suporte bom. Que de repente eu olho e caralho, que carta absurda. Sim, queria muito isso, mas é só pra pontuar isso, que esse tipo de suporte, apesar de colocar o deck pra frente, ele jamais colocará o deck em uma camada acima, a não ser de, beleza, o deck tá melhor e eu consigo jogar com ele agora. O que no final das contas, sim, é o objetivo de um suporte. Tá ligado? O suporte só precisa transformar o deck em coisa melhor do que ele era. Nem todo suporte precisa deixar o deck meta. Nem todo suporte precisa deixar o deck meta. E se a fanbase gosta do suporte e tá se divertindo jogando com ele, então tá bom, tá ligado? Então tá ótimo. É só pra poder trazer esse debate aqui pra vocês. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas por hora é basicamente isso. Valeu, falou meus amigos e até mais.